vão dar continuidade ao trabalho. Efésios capítulo 2, versículo de número 20 e 21 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para ter santo no Senhor. Paulo, quando escreveu essa carta, estava na prisão, já ele no final da sua chamada missionária, mas ainda fazendo missões e ainda fazendo aquilo que Jesus tinha chamado ele para fazer. E Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve após ouvir o testemunho dessa igreja, a qual foi comunicado a ele pelos irmãos que acompanhavam Paulo, e chegou a ele a notícia de como estava a igreja de Éfeso, pois Paulo ele passou um bom tempo na cidade de Éfeso pregando o evangelho e ensinando ali os novos convertidos e os irmãos que ali naquela cidade estavam. Então Paulo, quando ele escreve a carta, ele escreve com muita alegria no seu coração, chegando a dizer que ele tinha ouvido falar da fé, ele tinha ouvido falar de como aqueles irmãos estavam crescendo em Cristo Jesus. Paulo chega então a chamar a igreja que ali estava sendo avivada pelo Espírito Santo, a igreja que ali estava crescendo, a igreja que estava nas regiões celestiais. Paulo dá a entender que aquela igreja estava crescendo espiritualmente, a igreja que estava se aprofundando na palavra. Paulo então ele faz menção de algumas características que fazem parte da igreja de Cristo, da igreja genuína. Primeiro Paulo ele diz: eu tenho ouvido falar da vossa fé. Fé é aquilo que leva o homem à salvação, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível o homem agradar a Deus, e que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então Paulo ele se alegra muito pelo fato de ele ter ganhado almas ali para Jesus naquela cidade. Quando ele chegou lá, alguma das perguntas que ele fez era se aqueles irmãos já tinham sido batizados no Espírito Santo, se eles já tinham ouvido falar do Espírito Santo. E ali alguns outros disseram: nunca ouvimos falar, não sabemos nem o que é. O batismo que nós conhecemos é o batismo de João. João Batista batizou as águas para arrependimento dos pecados. Então Paulo ele ensina a igreja ali. Paulo ele se atém um bom tempo ali, 3 anos ali, ensinando, pregando, guiando almas para Jesus e ensinando aquelas almas que já tinham sido alcançadas pelo poder do Evangelho. E esses homens então ali, orientados por Paulo ora por aqueles homens ali, e a Bíblia diz que eles são batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então começam a falar em línguas estranhas, ou seja, eles foram avivados ali pelo poder da palavra. E o avivamento, o fogo que se acendeu ali na cidade de Éfeso, ele se alastrou, ele se propagou de tal forma que os homens naquela cidade, eles pegavam os livros que eles usavam, os livros para fazerem obras malignas, eles traziam, jogavam ali na praça e queimavam aqueles livros. Isso é o resultado de uma chamada de um homem, e também é o resultado de uma igreja edificada na palavra, de uma igreja edificada em Cristo Jesus. E é isso que eu aqui desejo para o presbítero Cleiton Mar, que ele
edifique, continue edificando, através da sua vida, das suas orações, os ensinamentos que ele vai ter que aplicar, através do pastorio, do cuidado, através da preocupação de acompanhar cada ovelha, cada membro, lidando com as situações que surgem, sempre com amor no coração para com a obra de Deus, para com a igreja, para com os irmãos, e que ele sempre tem em mente que não é vão a caminhada no Senhor, como disse Paulo, Pelo contrário, Paulo, ele incentivou, ele orientou os irmãos a serem firmes, a serem constantes e a serem abundantes na obra do Senhor, porque não é vão aquele que trabalha para Jesus, aquele que faz a obra de Deus. Eu desejo ao senhor, presbítero Cleidmar e a sua família, que tenham essa dinâmica e que vocês sejam instrumentos aqui nas mãos do Senhor para essa localidade, para os vizinhos, para os irmãos que já estão servindo ao Senhor. E também encerro deixando um pequeno lembrete. Quando nós analisamos a igreja de Éfeso no tempo de Paulo, nós vemos uma igreja unida no amor fraternal, nós vemos uma igreja que tinha fé, nós vemos uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que tinha unidade, uma igreja que tinha chama pentecostal, uma igreja que tinha o mover do Espírito Santo, uma igreja que tinha um pastor segundo o coração de Deus, uma igreja que foi abençoada, que cresceu. Analisando com a Éfeso do tempo de João, nós percebemos que se nós não vigiarmos e se nós não atentarmos para aquilo que Deus nos deu, em pouco tempo nós podemos cair da graça. A Éfeso do tempo de João, quando o Senhor escreve, ele diz: escreve em João para Éfeso, o que é que o Senhor diz? Eu tenho algo contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, no tempo de 30 anos, uma igreja que estava reavivada, ela então precisava novamente de ser renovada. Então, que fica para nós que estamos na caminhada, que estamos na frente de trabalhos, fica também para o presbítero Guilherme. Não sei se é o primeiro trabalho, é o segundo trabalho que o senhor assume, então já tem aí uma experiência. Então, que essa chama, ela não se apague, e que esse amor, ele não se apague, mas que eles tenham sempre lenha para colocar no fogo, e esse amor continuar queimando, independente do tempo, independente das situações que vierem. O Senhor se mantenha firme, constante. Eu tenho certeza que Deus é contigo, e Ele será contigo nesse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a irmã Patrícia.